Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Carlos, tá? Sou professor de língua portuguesa e fiz esse vídeo aqui para auxiliar vocês na sexta e na oitava atividade. O conteúdo é um pouco complicado, então vai facilitar e muito para vocês, ok? Primeiro ponto, nós estamos falando de verbos e antes de falar dos verbos em si, eu quero falar da estrutura das frases, tá? Normalmente, a frase tem essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Ela tem um sujeito, um verbo e complementos ou características, tá? Quando eu digo o quadro é novo, ele saiu para passear, é essa estrutura, basicamente. É um sujeito, um verbo e um complemento ou uma característica, tá? Eu vou usar esses três exemplos aqui. O Wellington concluiu o curso. O Wellington sendo o sujeito, o verbo concluir, né, é a ação, e o curso é o complemento do verbo concluir. Ele concluiu o quê? Podia ter concluído o curso, podia ter concluído a aula, podia ter concluído o desenho, tá? Então, ó, são vários complementos que podem surgir. O outro exemplo, o livro está molhado, né? O livro é o sujeito, está o verbo, e molhado já não vai ser um complemento, vai ser uma característica do livro, tá? E Lívia cuida do gato, tá? Lívia é o sujeito, cuidar é o verbo e do gato o complemento. Ela pode cuidar da mãe, pode cuidar do pai, pode cuidar da criança, mas ela está cuidando aqui no caso do gato, tá? Essa é uma estrutura normal de uma frase. Tá? É uma estrutura que a maioria das frases está pautada nessa estrutura. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que você vai ter que fazer na atividade, quando você está trabalhando com verbos, é identificá-los. Tá? O que é que o verbo é? O verbo é a palavra que indica ação ou estado. Okay? Eu tenho aqui essas 5 frases, que são 5 tipos de verbos que a gente vai ver já já. Primeira frase, André dançou com a menina. Qual é a palavra aí que indica ação? É o verbo dançou, né? Ele dança, eu danço, nós dançamos. Além disso, o verbo também você pode conjugar. Você não vai conseguir conjugar André. Eu andrezei, nós andrezamos. Não dá certo. Agora, dançar, nós dançamos, ele dançou. Já dá certo. Tá? Então, dançou é o verbo. Patrícia faz o exercício. Qual é o verbo? Verbo fazer, né? O bolo assou, verbo assar. O clima o clima está quente, verbo está. Ele entregou a carta para Clarice, verbo entregar. Verbo é a palavra que indica ação, tá? E a primeira coisa que você vai fazer quando você está fazendo alguma atividade do tipo é identificar o verbo. Quando você estiver estudando sujeito, quando você está estudando verbo, você está estudando oração, conjunção, a primeira coisa que você vai fazer é circular. Identifica, circula logo o verbo, tá bom? Identificado o verbo, o que é que você vai precisar saber? Existem esses 5 tipos de verbos, tá? É o verbo de ligação, que é o verbo que liga características ao sujeito, tá? É o verbo intransitivo, que é o verbo que não tem, ele não precisa de complemento. É o verbo transitivo direto, que é o verbo que ele tem um complemento, mas não tem preposição. Esse complemento ele se liga ao verbo sem preposição, explico já já. O verbo transitivo indireto, que é um verbo que tem complemento, mas esse complemento ele se liga ao verbo por meio de preposição, e o verbo transitivo direto e indireto, que tem os dois complementos. Tá? E aqui o quadro com as principais preposições. As principais preposições são adiem para compor. Adiem para compor. Bota isso na cabeça, não esquece nunca que isso é questão de prova, é questão de concurso, e você vai só se dar bem se você lembrar. Principais preposições, adiem para compor. Tá? Esses são os 5 tipos de verbos. Agora vamos para os exemplos, né? Quando eu digo verbo de ligação, que é o verbo que liga características ao sujeito, vamos para os exemplos aqui. O recesso é ruim. Aqui eu tenho o verbo ser, né? O é. Então eu tenho ruim, é característica do sujeito recesso. Eu posso achar o seu recesso bom. Então, se tivesse aqui o recesso é bom, ainda assim é uma característica ligada, uma característica do sujeito, ligada pelo verbo. Esse é o mais fácil, é o verbo de ligação, está ligando características ao sujeito. A criança está feliz, né? O exemplo que eu dei, o clima está quente, tá? O verbo de ligação é esse verbo que liga característica ao sujeito, tá?
O verbo intransitivo é o verbo que não tem complemento. O avião caiu, o bebê nasceu. Depois do verbo não tem nada, não tem complemento. Eu não preciso dar esse complemento porque não, né, não faz sentido. Não precisa. Esse é o ponto. Tá? Não precisa de complemento. É o verbo intransitivo. Já se o verbo intransitivo ele não tem complemento, o verbo transitivo, eles são os que têm complemento. O único problema é que o verbo transitivo tem dois tipos de complemento. Um sem a preposição, que é o verbo transitivo direto, e o com a preposição, que é o verbo transitivo indireto. Vamos aos exemplos. Nós escutamos nossa música. Quem escuta, escuta alguma coisa. Escutou o quê? A música, né? Nossa música. Percebam aí que o verbo ele se liga ao complemento e não tem nenhuma preposição. Não tem nem a, nem de, nem em, nem para, nem com, nem por. Tá? Patrícia mordeu o sanduíche. Quem morde, morde alguma coisa. Né? Não tem o complemento ligando. Não tem preposição ligando o complemento ao verbo. Tá? Já no verbo transitivo indireto, ele tem esse complemento com preposição. Tá? Lembrando aqui, ó, quais são as preposições? A, de, em, para, com, por. Se no complemento, junto ao verbo, tiver alguma dessas preposições, é verbo transitivo indireto. Ó. O menino precisa. Sim, ele precisa de cuidados. Ó, a preposição aqui. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O menino precisa de um banho, por exemplo. Se tem o de, tem o em, se tem o para, tem o com, já é complemento com preposição. Então é verbo transitivo indireto. Eu acredito em Deus. Quem acredita, acredita em alguém, em alguma coisa. O em aí, ó, a preposição. Apareceu a preposição, verbo transitivo indireto. Tá? E o verbo transitivo direto e indireto ele é um pouco mais difícil de você ver em alguma frase, assim, mas existe. Tá? É o verbo que tem dois complementos. Um complemento sem preposição e um com preposição. Carlos enviava cartas para Lívia. Quem envia, envia alguma coisa, cartas para alguém, para Lívia. Tá? Então, ó, existe o primeiro complemento, que é um complemento sem preposição, e o segundo já, que é o para Lívia, já tem a preposição, tem o para aí. Tá? Ela contou tudo para sua mãe. Quem conta, conta algo, que é o tudo, para alguém, para sua mãe. Tá? Ok, acredito que deu para ajudar vocês. Vamos agora rever esses verbos aqui, essas frases, tá? E vamos dizer qual é o tipo de verbo em cada uma dessas frases. Quando eu digo André dançou com a menina, é o verbo dançar, tem complemento com a menina e tem preposição, tem o com, verbo transitivo indireto. Patrícia faz o exercício, o verbo fazer, e ela faz o quê? Quem faz, faz alguma coisa. O exercício tem complemento, não tem preposição, verbo transitivo direto. O bolo assou. O que assa, assa, né? Está lá assado, não precisa de complemento, verbo intransitivo. O clima está quente. Quente é característica do clima, verbo de ligação. E ele entregou a carta para Clarice, verbo transitivo direto e indireto, porque tem dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. É isso, espero ter ajudado e qualquer coisa, só falar. Muito obrigado.